Sim, nós estamos falando de uma placa que está chegando ao fim da sua geração, agora que a própria AMD está soltando spoilers das suas próximas placas que devem vir para concorrer contra as novas RTX 3000 da NVIDIA, mas as lojas no Brasil ainda têm muito estoque de 5700 e 5700 XT, o que levanta a seguinte pergunta: será que vale a pena a essa altura do campeonato comprar uma 5700 XT? Esse aqui é o novo modelo da Sapphire, lançado recentemente, coisa de 2 meses atrás, 5700 XT Pulse BE, que significa Black Edition ou talvez Basic Edition. Essa placa, em relação ao projeto Pulse original, traz reduções tanto na parte estética quanto em funcionalidades, visando um corte de preço. Talvez seja essa uma forma de liberar esses chips do mercado a um custo menor, para que eles acabem não encalhando em algum momento de transição para a próxima geração. Exatamente nesse ponto que essa placa pode vir a valer a pena, porque a médio e longo prazo pode ser que haja um corte de preço. E sim, quando a gente fala de Brasil é complicado falar de corte de preço, mas desde que as placas RTX 3000 foram lançadas, nós temos presenciado uma redução de preço em algumas placas. Por exemplo, uma RTX 2080 Ti, que custava ali seus 9 mil, 10 mil reais e começa a aparecer em preços mais camaradas. Isso pode chegar em algum momento em placas da série 80 ou em placas com uma 2070 Super, que acaba sendo a concorrente da 5700 XT. Então, em algum momento do mercado, esse tipo de placa pode sofrer uma redução de preço por conta das NVIDIA também estarem caindo e da própria AMD estar interessada em lançar uma nova geração ainda neste ano. Bom, sobre o modelo em questão, a Sapphire removeu alguns recursos, como a função Quick Connect das fãs, que permitia você remover as fãs facilmente para uma eventual troca por fãs RGB ou para uma limpeza. Também removeu o recurso de Dual BIOS, o LED na logo Sapphire, um heat pipe na parte superior e alguns detalhes na parte da frente da placa que agora ficam todo na cor preta. Talvez por isso agora nós temos uma placa que possa ser chamada de Black Edition, embora por ter recursos removidos não ser exatamente aquelas antigas Black Edition que tinha mais desempenho, mais recursos. Eu prefiro chamá-la de Budget Edition ou Basic Edition, eu acho que soa melhor dessa forma. No que diz respeito aos clocks, eles permanecem intactos em relação ao Pulse original. A placa tem o boost em 1925 MHz e o game clock típico em 1815 MHz, que varia conforme a temperatura e potência da placa. Ela manteve o sistema de 2 fãs que ativam apenas quando necessário, auxiliando no silêncio em momentos oportunos. Ela conta com 3 saídas de vídeo DisplayPort, um HDMI e um corpo de plástico simples com backplate de metal. Isso pelo menos não foi removido para a nossa alegria. Um conector de 8 pinos e um de 6 pinos alimentam a placa, que consome até 241 watts. A construção interna também recebeu um downgrade. O cooler não é o mesmo da 5700 XT Pulse, e sim o da 5700 Pulse não XT, aquela versão de chip um pouco inferior. A gente percebe isso pela falta da base plate de metal que cobriu os chips de memória, o DRMOS e outros componentes, sobrecarregando o dissipador de calor principal, que tem elevações que cobrem as RAMs, VRM e a GPU através de uma base de cobre. Há um heat pipe a menos também por aqui. Essas reduções muito provavelmente afetam a temperatura dos componentes, como nós vamos ver daqui para frente. O PCB é diferente tanto da 5700 Pulse quanto do 5700 XT Pulse, mas os componentes ainda são parecidos. Há fusíveis de proteção na entrada de energia do slot PCI Express, que aqui é o 4.0, e outros 3 nos plugs de alimentação 8+6 com indutores para a filtragem da corrente. A Sapphire também se preocupou com a proteção nas saídas de vídeo, onde nós vemos fusíveis para DisplayPort e para HDMI. Na filtragem da placa nós vemos 11 capacitores sólidos na entrada, 10 capacitores sólidos na saída e vários capacitores de cerâmica tanto na frente quanto atrás. A placa conta com 7 fases de energia para GPU e 2 fases para memória. Para GPU foi utilizado um IC chamado MPS 51951 da Monolithic Power System, mas infelizmente eu não encontrei nada sobre ele. Para memória, os mesmos SIC 632 de 50 A utilizados na Pulse original. A GPU é a Navi 10 da arquitetura RDNA1, fabricada pela TSMC em 7 nanômetros, com 10.3 bilhões de transistores, contando com 2.560 shaders, 160 TMUs e 64 ROPs,
Hanson Micron GDDR6 D9WCW 1750 MHz, 1 GB cada, que totalizam 8 GB em 14 GHz e 256 bits, com a largura de banda efetiva em 448 GB por segundo. Na parte de trás do PCB, nós vemos que a Safari utilizou um thermal pad para aproveitar o backplate como dissipador de calor para o PWM e para a área de trás do VRM. Sim, são muitas informações técnicas, caso você queira ver apenas os testes, agora é a hora. Eu refiz todos os testes das placas que serão comparadas com ela, com o novo Windows 10 2004, com novos drivers para mostrar a performance mais atualizada, em jogos novos também. Tirei alguns jogos velhos da lista que a gente sabe que sempre vai rodar. O teste vai ser feito em 1440p, que é a sugestão da AMD e da própria Safari, e o 4K, que é o alvo de muitas pessoas, a resolução extremamente pesada e difícil para as placas. Em Battlefield 5, no modo campanha, rodando em Ultra, a 5700 XT entregou 119 FPS na média, com o mínimo 1% low em 80 quadros. Em 4K, 66 FPS na média entre a 2070 Super e 2080. Em Microsoft Flight Simulator sobrevoando aeroporto QJAC em alta qualidade, 55 FPS na média em 1440p, enfrentando dificuldades para 30 quadros em 4K. Em Horizon Zero Dawn, no benchmark, folga em 1440p, rodando a 79 quadros e acima de 30 FPS em 4K, 44 na média, o mesmo desempenho da 2070 Super. Em Metro Exodus de 2019, 73 quadros em 1440p e 41 quadros em 4K. Em Red Dead Redemption 2, passeando por Saint-Denis com o por 7 Custom Alto Ultra, 79 FPS em 1440p e 46 em 4K, um meio termo entre 30 e 60. Em Resident Evil 3 Remake, por ser um game mais leve, ela quase crava em 60 quadros na média em 4K, ficando com 58 de média e 46 de 1% low mínimo. Em Shadow of the Tomb Raider, novamente uma boa condição em 1440p, 80 quadros no Ultra, se posicionando entre a 2060 Super e a 2070 Super. Por fim, em The Division 2, rodando no Ultra, 64 FPS na média em 1440p e 33 FPS em 4K. Mas ok, Lucas, e quantas condições do cooler? Você mostrou pra gente que existe uma redução no cooler da placa, isso afetou as temperaturas. É o que nós vamos ver aqui. Infelizmente eu não tenho a 5700 XT Pulse original. Nós vamos ver que as temperaturas da GPU permaneceram razoáveis para um chip de 225 watts de TDP, alcançando a média de 75 graus e picos eventuais de 78 graus e temperatura ambiente de 32 graus. Já o chip de memória GDDR6, esse sim, pela falta da base plate, sofre um pouco mais e chega a alcançar picos de 86 graus com a média em 82, já uma temperatura um pouco maior. Nas imagens térmicas, entre 33 e 52 graus na parte da frente, 70 graus no ponto mais quente na região da GPU visto por cima, e por trás 79,5 graus no ponto mais quente registrado atrás da GPU, muito próximo ao que foi reportado via software. E ao contrário das GPUs NVIDIA que divulgam um clock boost abaixo do que realmente trabalha, nas AMD geralmente o clock boost é alcançado em alguns momentos, não em todos os momentos. Como nós vemos aqui, a média da frequência da placa fica em 1815 MHz, exatamente o clock game informado, porém o boost não é alcançado o tempo todo. Em alguns games a placa pode sim alcançar esse boost máximo. Para quem visa overclock, infelizmente esse modelo não é muito indicado, não porque não sobe a GPU ou a memória, mas porque o cooler de fato não aguenta. Eu fiz um overclock ali colocando a GPU a pouco mais de 2000 MHz, e o ruído da placa ficou bem elevado, vocês vão ouvir aí a diferença em relação ao estoque. Então sim, essa placa tem os seus méritos, como nós vimos aí nos testes de desempenho, ela consegue oferecer um bom desempenho em 1440p, fica um pouco redundante agora, né? Tem bastante margem para Full HD, e para 4K a situação é um pouco mais delicada para quem quer fazer um FPS em 60, mas mantendo a mesma qualidade gráfica, a gente conseguiu fazer 30 ou mais. Reduzindo um pouquinho, você consegue cravar um FPS maior dependendo do game, dependendo da sua configuração gráfica. Em relação às placas da NVIDIA, ela concorre bem contra uma 2070, uma 2070 Super, e ela sempre custou menos que essas placas, então ela tem o seu diferencial, mas nós temos que considerar agora a próxima geração, porque essas placas 80, 70, a própria 5700 XT deve em algum momento ser reduzida, o preço deve cair,
para chegar às novas placas, para que eles terminem de limpar os estoques e deixem o espaço aberto para outras opções. Então, não tendo suporte a Ray Tracing, eu sei que muitas pessoas não gostam de Ray Tracing, mas a indústria adotou esse tipo de recurso, porque não apenas as placas da NVIDIA trazem suporte a Ray Tracing via hardware, as próximas da AMD vão trazer também. A AMD reconhece que esse é um recurso importante. Os consoles de próxima geração, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, trarão suporte a Ray Tracing. Boa parte do desenvolvimento de jogos começam a partir dos consoles, então isso deve se popularizar daqui para frente, e essa placa não oferece esse tipo de recurso, por isso esse é um outro ponto que conta contra ela, e na minha opinião, caso você queira comprar uma 5700 XT, espere promoções. Em algum momento do mercado, por não ter suporte a Ray Tracing e por estar chegando uma nova geração, esse tipo de placa deve ficar mais barata para que eles possam terminar de limpar os estoques. Pode ser uma oportunidade para você aproveitar e comprar uma placa dessa. Em relação ao projeto PulseBE, ele vale a pena se houver uma boa diferença de preço em relação ao Pulse original, que na prática não está acontecendo. Nos Estados Unidos, a diferença do PulseBE para o Pulse normal é de apenas $10, uma diferença muito pequena para a quantidade de recursos que foram removidos. No Brasil, eu cheguei a ver uma diferença ali de R$150, mas já existem outras 5700 XT que estão aparecendo com preços reduzidos e fica difícil justificar a PulseBE se a diferença de preço for pouca, a não ser que o seu orçamento esteja bem baixo. Em algum momento esse modelo PulseBE apareça com um preço bem interessante, mas caso isso não aconteça, eu não recomendo o PulseBE, e sim o Pulse normal, que traz vários recursos legais, um cooler mais robusto para assegurar as temperaturas, principalmente das memórias, que acabaram subindo um pouco mais do que eu gostaria de ter visto nessa placa. Pessoal, essa é a minha revisão, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, confira na descrição os patrocinadores do canal e até mais. Tchau, tchau.